Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vaishnava. Eu sou Atsundara Dasa e hoje vamos fazer uma reflexão sobre a proposição de Darwin a respeito da teoria da evolução, da origem das espécies, elo perdido, e como isso contrasta com o conhecimento Vedanta. Então fiquem conosco, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e de deixar o like neste vídeo. E vamos em frente. Hare Krishna. Neste vídeo, então, falaremos sobre o Vedanta e a evolução. E antes de entrarmos neste assunto propriamente dito, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre epistemologia. Como vocês sabem, é a filosofia do conhecimento, né? A teoria da ciência, a teoria do conhecimento. Ou seja, a ciência da ciência, como que nós tomamos ciência, ou seja, como nós conhecemos o que precisamos conhecer, nossa relação entre o que nós queremos conhecer e nós mesmos. Né? Então, por quê? Porque é necessário fazer isso. A gente precisa saber distinguir o que é um verdadeiro saber de uma opinião. Mesmo que a opinião seja bem fundamentada, há uma diferença entre uma opinião bem fundamentada e um saber concreto, verdadeiro. Então, nós vamos tomar emprestado alguns elementos da epistemologia para a gente poder definir aqui um conhecimento que realmente seja útil. Não é? E aí, existem dois grandes problemas que a epistemologia ela trata. E, primeiro, é a origem e a fundamentação do conhecimento. Então, a gente precisa validar as fontes do conhecimento, saber se a fonte é fidedigna, isso faz toda a diferença. E se nós podemos, em última análise, confiar de onde nós estamos obtendo esse conhecimento. Tá? E quais são os processos pelos quais adquirimos o conhecimento. Tá? Além de conhecer bem as fontes do conhecimento, a gente precisa identificar os limites do conhecimento, porque nós não temos conhecimento perfeito. Então, até onde vai o limite do nosso conhecimento, até onde é aceitável lidar com o que nós conhecemos e o que está além dessa fronteira, né? Além da fronteira, além do limite do nosso conhecimento, algo que ainda é muito improvável, para não usar o termo impossível, né, de conhecer. Algo que está muito além da nossa capacidade cognitiva, com o qual a ciência pode instrumentalizar para a aquisição desse conhecimento. E aí, quando eu falo ciência, falo num termo muito amplo, não apenas na ciência moderna, nas teorias científicas modernas, mas a ciência, ou seja, o conhecimento, né, ou a consciência desse conhecimento de uma maneira mais ampla. Então, nós precisamos verificar as fontes do conhecimento, identificar os limites desse conhecimento, tá? Mas o importante é que a epistemologia ela estabelece que, de fato, há algo que pode ser conhecido. Nós temos que partir desse princípio. Ou seja, que nós existimos, né, como já diria o famoso Descartes, penso, então existo, vou partir desse pressuposto. E também que é possível conhecer objetos, né, conhecer esses objetos do nosso conhecimento. Nós podemos adquirir conhecimento. Então, nós temos que partir dessas premissas, que eu existo, eu sou um ser consciente e posso adquirir conhecimento. Tá? Aí, claro, vamos esbarrar se as fontes do nosso conhecimento elas são boas e fidedignas, nosso conhecimento vai ser bom e fidedigno, e sempre ele estará dentro de um limite da possibilidade desse conhecimento. E o limite é algo que respeita tempo, lugar, circunstâncias. Muito bem. A ciência, aí agora eu digo a ciência moderna, ela responde a esses desafios com o empirismo. O que é o empirismo? É uma forma científica de se obter conhecimento a partir de fatos que são observados. Né? Então, fatos que são adquiridos pela observação e eles geram um conhecimento, eles fazem com que nós possamos induzir sobre o que está acontecendo. Por exemplo, Newton observou uma maçã caindo da árvore,
é um fato. A maçã cai da árvore, né? E ele induziu, através de seu poder indutivo, ele foi desenvolvendo um pensamento sobre o que faz a maçã cair. Por que quando ela se desprende da árvore, ela não sai flutuando, ela cai? É o fato que eu observo, né? Então, o empirismo ele é baseado na experimentação. E é claro que está embutido aí tentativas e erros. Você tenta, experimenta, testa suas teorias contra uma observação real. Se ela suporta, se ela se mantém em pé, mesmo após experimentar o seu conhecimento, então você obtém conhecimento, você pode dizer que obteve um conhecimento científico, né? A questão é que, além da indução, também há uma dedução. Ou seja, a partir de fatos observados, a gente pode induzir, né, através da indução, chegar a leis e teorias, e depois nós podemos, se nós admitirmos a veracidade dessas leis e teorias, podemos deduzir o comportamento dos objetos físicos dentro desse mundo e aí fazer algumas previsões e ter algumas explicações. Por exemplo, os astrônomos observam o movimento dos astros e eles deduzem que daqui a 2, 3 meses os astros estarão em certa posição. Isso é uma espécie de previsão. E explicam esse movimento dos astros através de órbitas elípticas, através da gravidade, através de várias proposições empíricas a partir de fatos observados. Então, esse é o empirismo, que é a ciência moderna, né? Esse é o método científico, né? Método empírico. Tá? Esse método iniciou com Aristóteles, tá? Que viveu há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, né? E ele começou a escrever uma série de volumes que ele chamou de Física, sobre os fatos que ele observava dentro da sua capacidade de observação, de novo, dentro daqueles limites do conhecimento, dos instrumentos que ele tinha para observar naquela época, né? E aí esse método científico que iniciou com Aristóteles, ele se consolidou nos séculos 17 e 18 com vários cientistas. Vale notar que é interessante que Aristóteles, após escrever Física, ele resolveu partir para a metafísica, porque, de alguma forma, ele sentiu que apenas as explicações físicas não seriam suficientes para a compreensão desta natureza material, deste universo. Mas esse é um assunto que nós vamos abordar talvez num outro vídeo, ou vamos falar ainda um pouquinho mais para frente sobre a metafísica. Vamos nos manter, por enquanto, aqui com a física de Aristóteles, o empirismo, o pensamento científico, o método científico moderno. Tá? E essa teoria filosófica, né, do empirismo, vamos dizer assim, ela argumenta que o conhecimento deve ser adquirido através de experiências sensoriais. Então, os nossos sentidos, eles vão, nossa visão, nosso tato, né, nossa audição, eles vão nos trazer conhecimento. E é claro que com o avanço da ciência, a gente aumenta o poder, por exemplo, o poder da nossa visão com grandes telescópios, por exemplo, e também capazes de observar outros espectros da luz, como raio-x, raios gama, coisas que nós não vemos com nossos olhos, mas nós conseguimos ampliar esses sentidos através de instrumentos como microscópio, né, que aumenta muito o nosso poder de visão, até chegar em microscópios eletrônicos, né? Aí, de novo, dentro dos limites do conhecimento que seguem esse prisma de tempo, lugar e circunstância. Tá? Além disso, o empirismo, como eu havia dito antes, ele começou lá pelo século 300, 400 a.C., ali naquela fase de Aristóteles e os grandes filósofos gregos, mas foi aperfeiçoado, né, por John Locke, David Hume, que são considerados os pais do empirismo, né?
e eles são do século XVII, XVIII. Né? Muito bem. Aí falando sobre o darwinismo mais propriamente dito, né? Que é o assunto central, a evolução, assunto central deste nosso vídeo de hoje. Tá? Darwin ele propôs a origem das espécies e ele citou a seleção natural como um mecanismo pelo qual as espécies vão se originando uma a partir das outras. Tá? Então ele propôs essa teoria, né? Em 1880, mais ou menos por aí, né? Na verdade, antes, né? Em 1880 é o ano da morte de Darwin, desculpe. Então ele propôs essa teoria ainda no século XIX, e essa teoria da evolução, da origem das espécies, ela parte do pressuposto de que um único organismo foi criado a partir de reações físico-químicas, né? A partir de uma aleatoriedade, foi criado um grande organismo, enquanto logo após a Terra ter se formado ali dentro dos oceanos, surgiu, a partir de uma série de combinações químicas, um organismo muito simples, mas um organismo vivo. E esse organismo, ele vai evoluindo, ele encontra meios de se reproduzir e buscando uma melhor adaptação ao ambiente e respondendo às mudanças que podem ocorrer com o ambiente em que ele vive, ele vai evoluindo e dando origem às espécies. Então, Darwin ele propõe que as espécies têm todas uma origem comum. Vale a pena destacar que esta teoria ela é amplamente aceita hoje em todas as escolas de primeiro e segundo grau, nas universidades. E a teoria da evolução de Darwin, ela suporta uma série de outras teorias, né, sobre a biologia, sobre a vida animal, sobre a vida em geral. Ela dá suporte porque ela serve como base, como premissa para várias outras teorias e leis que tentam explicar este mundo fenomenal. Então é muito difícil de contestar uma teoria que está dessa forma tão arraigada, né? Tão fundamentada no conhecimento científico moderno. Bom, há um efeito, o chamado efeito Darwin, a partir do momento da popularização dessa teoria. O primeiro grande efeito é que, na época, por exemplo, brancos e negros eram considerados de espécies diferentes. E Darwin, sendo abolicionista, ele entendeu que a teoria da evolução das espécies serviria para acabar com as diferenças, supostas diferenças, entre pessoas brancas e pessoas negras, porque, na verdade, elas viriam de uma origem comum. Então, a teoria da evolução das espécies ela serve como alicerce também para as filosofias abolicionistas, né? Só que ele também, indiretamente, deu origem ao darwinismo social. Por quê? Como ele explica que as espécies mais aptas são as que vão sobrevivendo, então, nas classes sociais, apenas aquelas que são mais fortes elas estão aptas a sobreviver. E aí ele traz o conceito de que alguns povos eles sobrevivem porque estão mais aptos a sobreviver. Mesmo que eles cometam atrocidades com relação a outros povos, está sendo parte de um darwinismo social, o que mais tarde também vai dar lugar à eugenia, né? Aquela questão de que algumas raças, algumas etnias são superiores às outras, né? E aí a tentativa de melhorar geneticamente a população e que acaba nessa filosofia
que suporta o nazismo, por exemplo, né, que preconizava a extinção de toda uma etnia, no caso da etnia judaica, né, mas ainda hoje, mesmo assim, podendo considerar que reduzimos ou praticamente extirpamos o nazismo da nossa sociedade humana, mas ainda assim há muitas lutas entre etnias, ainda muitos povos que se julgam de uma raça superior às outras, e isso tudo, infelizmente, é um certo efeito dessa teoria da evolução, onde o que importa é estar mais apto a sobreviver e assim, a subjugar outros povos faz parte da minha sobrevivência. Né? Esse pensamento ele existe ainda no âmbito social, o que é lamentável, obviamente. Né? Bom, agora vamos falar da teoria do design inteligente, que ele se contrapõe a essa teoria da evolução. Né? Ele começou com Thaxton, né? Charles B. Thaxton, e ele era um físico, um químico, né? Ele tem PhD em física, nasceu em 1939, né? E a partir dos seus estudos, ele influenciou Stephen Meyer, que hoje ele propõe essa teoria do design inteligente, de dar palestra, escreve muitos livros, né? Que nasceu em 1958 e que, curiosamente, é PhD em filosofia. E o que propõe essa teoria do design inteligente? Né? É que a complexidade dos seres vivos e de seus órgãos, elas, assim, dentro dessa visão, ela não poderia surgir ao acaso. Né? Lembre-se que na época de Darwin, ali no século XIX, a maneira, os instrumentos, a maneira e os instrumentos que ele utilizava para observar o mundo, a natureza, de novo, aquele limite do conhecimento, né, dele sobre biologia, sobre a complexidade das células, das moléculas, né, tudo aquilo ainda se poderia entender essa questão da evolução, do acaso. Só que no século XXI, com todos os instrumentos, conhecimento do genoma, né? Da complexidade dos ácidos ribonucleicos, né? Do DNA, a gente depara com uma complexidade biológica impensada por Darwin naquele momento histórico. Então, nós expandimos o limite desse conhecimento. Né? Então, dentro da epistemologia moderna, cabe esse questionamento. Mas é tão complexo e mesmo assim surgiu do acaso. Né? Então a teoria do design inteligente não é uma teoria criacionista, que diz que o universo foi criado, mas ele apenas, pelo menos de uma forma direta, ele não afirma isso. Porém, ele levanta essa dúvida: será que não houve um plano inteligente, um design, um projeto de criação dessa vida, do universo, desse mundo, do meio ambiente, e dessas relações tão complexas que existem, né? Físico-químicas, biológicas? Será que não houve um projeto? Será que é tudo assim, fruto de um acaso? Então essa é a primeira crítica moderna feita a Darwin por Stephen Meyer. É claro que, como eu falei antes, a teoria da evolução das espécies é tão arraigada dentro da sociedade científica, dos meios científicos, né? Imagina quantas provas os alunos fazem de todo mundo, né, em todos os graus, e dão suas respostas embasadas nessa teoria da evolução. E, de repente, alguém vai contradizer essa teoria. Não é barato, não é uma coisa simples. Né? Muito pelo contrário. Então, existe uma grande reação à teoria, né, do design inteligente, Stephen Meyer. Muitos acusam ele de ser anticientífico. Aí entra naquele âmbito de torcida, né? Cada um tem as suas torcidas, mas que não é bem o nosso objeto aqui. Nós queremos apenas apresentar os conceitos, né? E você que está nos ouvindo, você vai
fazer o seu próprio julgamento. Mas, de fato, existe essa contestação à teoria da evolução a partir da grande complexidade que são os organismos vivos, ainda mais quanto mais superiores, né? Você sai do reino unicelular, que já é complexo, para o pluricelular, para animais, mamíferos, vertebrados, pássaros que voam, e até o ser humano, que desenvolve o raciocínio, né? É uma complexidade muito grande para ser simplesmente um fruto da aleatoriedade, de acordo com Stephen Meyer. E existe, é claro, uma grande dúvida sobre o que Darwin propôs, que aí é um nó górdio, né? Um calo. Essa teoria é porque houve um período chamado um período paleontológico que é denominado da explosão cambriana, né? Que ocorreu mais ou menos há uns 500 milhões de anos atrás. Por quê? Muitos animais começaram a aparecer nesses registros, né? Nos registros fósseis que datam dessa época, e eles não tinham ancestrais aparentes nas camadas anteriores, né? de épocas anteriores. Então houve uma grande profusão de espécies que começaram a aparecer, mas que não davam sinais de terem evoluído de uma outra espécie, como se elas estivessem aparecendo ali naquele período. Então são assim, uma grande explosão de espécies, né? Chamada explosão cambriana, né? E aí Darwin foi indagado sobre isso. Na época ele disse o seguinte: por que nós não encontramos ricos depósitos fossilíferos pertencentes a estes supostos períodos mais antigos? Ou seja, cadê os ancestrais dessa grande quantidade de animais, de plantas, de fósseis que nós estamos descobrindo? Cadê os ancestrais? Aí, num período anterior ao Cambriano, e Darwin disse que ele não podia dar uma resposta satisfatória. Então ficou uma dúvida. Tudo bem, nós temos a teoria da evolução, e aí você encontra algumas evidências arqueológicas, paleontológicas, de que algumas espécies realmente parecem ter vindo de outras, mas, ao mesmo tempo, você encontra uma grande explosão de espécies que não vieram de nenhuma outra espécie, que provavelmente furaria aquele conceito, né, de terem vindo também daquele ser unicelular, né, que teria dado origem a toda a vida, né? Bom, agora a gente precisa ver também, para ser bem honesto, a refutação do design inteligente. E se diz que hoje aquelas pessoas, os cientistas que seguem e que adotam e que consideram correta a teoria da evolução de Darwin, disse que a complexidade, o fato dessa complexidade se opor à aleatoriedade é simplesmente uma ilusão de inteligência. Ou seja, de fato é aleatório, e a aleatoriedade trouxe essa grande complexidade, e o fato de a gente estar pensando num design inteligente, num projeto, né, inteligente, é só uma ilusão de inteligência. Então, aparentemente, existiria uma ilusão de inteligência que leva a gente a crer que a complexidade ela se opõe à aleatoriedade. Tá? Então, isso é uma maneira de refutar um design inteligente que, vamos combinar, não refuta muita coisa, né? Então, você está questionando a complexidade, dizendo que deve haver um projeto porque existe uma ilusão de que há um projeto. Pronto, essa é a refutação. Bom, vamos falar um pouquinho da hermenêutica, né? A hermenêutica é que você, para buscar o conhecimento, você precisa ter definida qual a base que você vai utilizar para este conhecimento, né? Você quer buscar um conhecimento físico, você precisa, então, obter instrumentos físicos e relacionar as leis físicas. Se você quer buscar algo metafísico, que fale, por exemplo, sobre ética, moral, né, costumes, filosofias,
você não vai buscar objetos físicos, né, instrumentos físicos. Você não pode estudar a moral utilizando um microscópio, um telescópio. Né? Assim como você não vai usar a filosofia para obter um conhecimento preciso sobre a órbita dos planetas. Então, dentro de cada, vamos dizer assim, universo de conhecimento, você precisa buscar a hermenêutica adequada. Ou seja, você precisa compreender o conhecimento dentro do próprio conhecimento e do objetivo daquele conhecimento. Então, se o objetivo daquele conhecimento é conhecer leis físicas, tudo bem, você vai obter conhecimento dentro daquele contexto. Você não vai usar livros religiosos, livros filosóficos, para compreender a lei da gravidade. Então, você precisa usar ali o contexto da observação, do laboratório e tal. E o contrário é verdadeiro também. Tá? Você vai obter um conhecimento filosófico, religioso, você não vai simplesmente buscar um conhecimento através de microscópios e telescópios. Então, a gente precisa entender em qual sistema de conhecimento nós estamos baseando a nossa busca. Ou seja, dependendo do que nós queremos fazer, precisamos ter o meio adequado. Se você quer navegar pela água, você vai buscar um barco. Se você quer voar sobre os continentes, você vai buscar um avião ou algo parecido. Né? Bom, de acordo com os Vedantas, aí entrando aqui na nossa visão, dentro da nossa hermenêutica, dentro do que baseia o nosso conhecimento, que é o conhecimento dos Vedas, que provém dos Vedas, o Vedanta. Vedanta é o fim, Vedanta é o objetivo final do conhecimento, que é o que nós seguimos, a escola de pensamento que nós seguimos. E nosso grande maior expoente na atualidade, embora já tenha deixado esse mundo, mas ainda muito atual, o Srila Prabhupada, ele explica o seguinte, nesse pequeno parágrafo, né? Ele diz o seguinte, que quando ocorre a criação, as entidades vivas assumem diferentes formas de acordo com desejos passados. Então, Prabhupada, para dar uma explicação mais sistêmica sobre essa natureza material, e aí ele já vai entrar em algo ainda mais importante, que não é só o que existe ou como esse universo funciona, mas o porquê, que é sempre a pergunta mais importante, por que isso funciona? Não basta eu entender que existe uma lei da gravidade que faz com que o objeto caia. A gente precisa avançar, avançando no nosso conhecimento, a gente vai partir para... Mas por que essas coisas são assim, dessa forma? Né? E dentro da explicação, a Prabhupada, a explicação sobre esse porquê, a Prabhupada nos traz de uma forma brilhante, né? E bem resumida essa visão que eu vou ler aqui junto com vocês. Né? Quando ocorre a criação, as entidades vivas, nós, assumimos diferentes formas de acordo com desejos passados. Veja só, então ele já fala de uma vida anterior, de desejos anteriores que nos levam a essa nossa vida atual. Isso quer dizer que todas as espécies ou formas de vida são criadas simultaneamente. A teoria de Darwin, a qual defende que não existia ser humano no início, mas que os seres humanos evoluíram após muitos e muitos anos, não passa de uma teoria sem sentido. A literatura védica, e aí dentro da nossa hermenêutica, né, nos ensina que a primeira criatura dentro deste universo é o Sr. Brahma. Sendo a personalidade mais inteligente, o Sr. Brahma pôde incumbir-se de criar toda a variedade encontrada neste mundo material. Então essa é a visão do Srila Prabhupada. Então nós estamos vendo a visão de Darwin dentro do processo empírico de aquisição, né, da epistemologia, dentro daquele tipo de aquisição de conhecimento, e dentro daquela hermenêutica científica, a teoria de que tudo é aleatório, tudo acontece por acaso, então não há um porquê, e as espécies vão evoluindo a partir de espécies inferiores, e que é tudo fruto de um grande acaso.
Essa é a base do conhecimento científico, né, empírico, foi adquirido observando a natureza, tá? E que até mesmo dentro de um meio científico existe uma certa contestação, que é justamente essa grande complexidade, o fato de algo tão complexo ter sido existir sem ter sido planejado, que é o que nós vimos, que é o design inteligente. E nós estamos vendo agora a visão de Prabhupada, que é uma visão mais sistêmica, mais ampla, que inclui a explicação do porquê. Tá? Bom, continuando, nós vamos ter que mencionar aqui, né, o Big Bang, que é uma outra teoria científica que, embora não seja objeto deste nosso pequeno vídeo, ainda assim vale a pena observar, porque através também desse processo empírico há uma observação de uma radiação de micro-ondas que viria do fundo desse universo, né, mais ou menos 14 bilhões de anos. Observa-se também um afastamento entre as galáxias e provavelmente deverá haver uma retração desse universo. Então, a teoria do Big Bang é que, em algum momento, através de uma explosão, alguns átomos de hidrogênio eles foram projetados e lançados pelas galáxias, e daí eles foram se agrupando e, através de um processo de fusão, foram dando origem a átomos mais complexos, a elementos, materiais mais complexos. Isso tudo de uma forma também aleatória, sem explicação, sem um projeto. Isso é a teoria do Big Bang. Agora, o fato é que quando nós trazemos também essa teoria para dentro da nossa hermenêutica, Vedanta, a hermenêutica no conhecimento Vedanta, a gente encontra essa explicação de que Garbhodakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu, ou Mahavishnu, o grande Vishnu, ou seja, a suprema personalidade de Deus, através da exalação, ele manifesta inumeráveis universos, o que estaria, de certa forma, de acordo com um grande Big Bang, uma grande explosão, né? Então, a partir dessa exalação, há uma expansão dos inumeráveis universos. E aí Mahavishnu, ele deita-se como Garbhodakashai Vishnu, né, dentro de cada universo desse. Então nós temos Karanodakashai Vishnu, ou Mahavishnu, deitado no oceano de Karana, e ele vai expandir inumeráveis universos, que são como essas bolhas. Dentro de cada bolha ele deita-se como Garbhodakashai Vishnu, e depois, como Kshirodakashai Vishnu, ele penetra toda a criação dentro de cada um desses universos. E, como nós sabemos também, de acordo com o estudo Vedanta, em algum momento Mahavishnu ele inala, então ele retrai todos esses universos, e eles novamente se fundem no corpo transcendental, do Brahma Jyoti transcendental, o brilho que emana de Karanodakashai Vishnu, né? Então, essa é a teoria do Big Bang de acordo com o Vedanta, né? E é claro que isso tudo está dentro de um projeto. Existe uma intenção, um propósito, né, para o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, manifestar o universo dessa forma, né? Então, de acordo com a teoria do Big Bang, que é mais um cheque pré-datado, talvez um cheque que a gente não consegue provar, ir lá no banco e sacar, né? Mas as grandes teorias científicas, elas são hipóteses, grandes hipóteses, umas apoiando as outras. Por exemplo, o fato da gente permanecer fiel à descrição de Darwin, da teoria da evolução das espécies, chega-se esse número, 14 bilhões, da existência do universo, porque seria, dentro de uma probabilística, a maneira com que os elementos
devariam para aleatoriamente formar a vida. Então, uma teoria vai dando suporte à outra, e essa é a base do conhecimento materialista moderno, né? Mas o que há após esse universo, né? Isso aqui a gente fica dentro do empirismo, a gente não consegue observar, então é uma limitação deste conhecimento, né? É interessante compreender aqui também um ponto curioso, que a Kananda Dakshai Vishnu, ao criar, ao exalar e transformar, ao exalar e criar e transformar esses universos, ele faz isso através do seu olhar. Dentro da enormidade do universo espiritual, existe uma nuvem, que é o Mahatattva, onde existe essa natureza material, e através do seu olhar, Mahakala, o Senhor Vishnu agita aquela natureza material, e aí ele pode, então, através da exalação, formar esse universo materiais com o qual um Senhor Brahma, dentro de cada universo, vai conseguir usar os elementos materiais criados a partir da agitação desse Mahatattva, feita pelo olhar transcendental de Kananda Dakshai Vishnu. Esse olhar transcendental é o tempo. E o tempo coloca a matéria em movimento. Então, aí nós vamos ver como isso se aproxima, né, da teoria da relatividade, que relaciona tempo, movimento, com elementos físicos, né, massa, velocidade da luz. É um conceito da teoria da relatividade aperfeiçoada por Einstein e outros cientistas. Então, o Vedanta já fala, por exemplo, da expansão do universo há mais de 5.000 anos. Existe um capítulo no Srimad Bhagavatam que é a criação do átomo a partir do tempo. A criação do tempo a partir do átomo. A relação de movimento, matéria, o cálculo do tempo a partir do átomo. Então, essa relatividade já é conhecida há mais de 5.000 anos dentro do Vedanta. Então, vale a pena observar isso aqui, né? O que acontece é que a explicação, esse propósito, essa intenção, ela vem quando nós adquirimos esse conhecimento sobre a alma espiritual eterna e a sua jornada, vida após vida, dentro desse universo materiais. Então, a escola Vedanta, que é a escola de Bhakti Yoga, que aqui no canal Vaishnava nós seguimos, né? Ela preconiza de que nós, como almas espirituais, nós estamos dentro de uma jornada nesses universos materiais, vida após vida, corpo após corpo, vivendo em espécie após espécie, né? E nós estamos aqui porque, de alguma forma, escolhemos esquecer da Suprema Personalidade de Deus, esquecer nosso relacionamento eterno com a Suprema Personalidade de Deus e tentar ser feliz nos assenhoreando desta natureza material. E aí começa toda a nossa jornada aqui no samsara, num ciclo interminável de nascimentos e mortes, que pode ser interrompido por aqueles que desejam se autorrealizar, desejam obter um conhecimento transcendental que seja suficiente para impulsionar a alma para fora deste mundo material, ou pelo menos para fora da consciência materialista de vida. E, de fato, dentro do Vedanta, existe uma evolução. A evolução ela pode existir, claro, existe uma evolução tecnológica, né? Isso é inegável, né? Como nós vimos desde a época do Darwin até hoje, alguns séculos, 3 séculos, nem 3 séculos, 2 séculos depois de Darwin, vocês podem ver a quantidade de instrumentos tecnológicos com o qual nós conseguimos analisar essa natureza material. Então, há uma clara evolução em vários aspectos. Por exemplo, nos veículos, né? Na época de Darwin, os veículos atualmente, né? Os navios, né? Os navios automóveis, toda essa
todo esse avanço tecnológico ele é inegável, né? Também houve uma evolução de costumes, né? Por exemplo, nós falamos lá do escravagismo, né? Isso evoluiu, nós paramos, a humanidade pelo menos não apoia de maneira institucional, né? As nações não apoiam pelo menos isso, embora ainda haja, pasme, né? Mas ainda há focos de escravidão aqui e acolá dentro da nossa humanidade, pelo menos ela não é reconhecida como algo legal pelas nações. Então, isso é uma evolução dos costumes. E outros costumes que vão evoluindo, né? Existe para nós que somos uma alma espiritual, pode existir uma evolução dentro desse próprio universo. Por exemplo, se eu sigo o Dharma, ou seja, a religiosidade, se eu me mantenho como uma pessoa boa, que faz caridade, que é uma pessoa misericordiosa, que evita fazer o mal às outras pessoas, provavelmente eu vou me elevando a outros níveis dentro deste universo. Tá? Outros níveis de consciência significa lugares mais elevados, planetas celestiais, onde há seres mais iluminados que vivem de uma maneira mais sutil, em corpos sutis, por exemplo. Tá? A alma espiritual corporificada, ela tem esse corpo grosseiro, né? E alquimicamente a gente diz que é formado de terra, né? Elementos sólidos, água muito líquida, né? Ares, terra, fogo, né? O fogo da digestão, nossa temperatura, né? Terra, fogo, água, ar e o próprio espaço, né? Que nós ocupamos, né? Esse é o nosso corpo grosseiro, né? E existe um corpo sutil, que é formado por mente, inteligência e ego, de acordo, é claro, com a nossa hermenêutica Vedanta. Então, há alguns seres mais elevados que não necessitam de um corpo grosseiro como esse e que podem viver em planos onde eles vivem dentro desse corpo sutil de mente, inteligência, ego. Mas ainda é um condicionamento desse mundo material. Existe essa evolução. E é claro que existe a evolução espiritual verdadeira. Nós fazemos aqui uma diferenciação entre essa evolução para planos superiores de consciência dentro desse mundo material para uma verdadeira evolução espiritual, que você abandonaria esse desejo de se assenhorear da natureza material, abandonaria o desejo de viver em esquecimento da relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus, adquirindo ou readquirindo esse relacionamento esquecido, verdadeira evolução upassana, ou seja, ela é descrita como uma seção upassana, superior. Nós temos a seção Karmakanda do conhecimento védico, temos a seção Upassana Kanda. Isso tudo já foi descrito também uma série de vídeos aqui do canal Vaishnava falando sobre as diferenças entre a seção Karmakanda e a Bhakti Yoga. Tem uma playlist com vários vídeos desses, convidamos vocês também a assistirem, que explica detalhadamente essas diferenças. Porém, existe esse tipo de evolução também. Uma evolução parcial dentro de um planeta para um planeta superior, uma forma de vida inferior para uma forma de vida superior. Existe também a evolução espiritual, quando a alma retoma o seu conhecimento eterno, a sua posição Swarupa constitucional, Nityasiddha, eternamente perfeita no seu relacionamento com a Suprema Personalidade de Deus. Esse é o objetivo da Bhakti Yoga e dos Vaishnavas. Agora, o curioso é que a evolução também existe, de acordo com o conhecimento védico, com o Vedanta, com a conclusão Vedanta, Bhakti Yoga, é que, por exemplo, nós vemos que existe uma degradação das eras. Aqui nós tudo bem, tecnologicamente, nós podemos achar que estamos evoluindo, né? Mas existem relatos de outras eras onde as pessoas, de fato, viviam em sociedades muito mais evoluídas. Então, tendo esse conhecimento, nós vemos que há uma degradação das eras. Você vem de Satya Yuga,
para uma Treta Yuga, uma Dwapara Yuga, até chegar nessa era de Kali Yuga, ciclo de Yuga. Seria uma espiral descendente, até que esse ponto é rompido e novamente vamos para uma Satya Yuga e de novo numa espiral descendente até Kali Yuga, e esse é o ciclo das Yugas dentro deste universo, né? Dentro de cada um desses universos. E também existe degradação dos costumes. Nós falamos de alguns costumes que avançaram, mas outros também se degradam, né? Dentro da sociedade humana também é possível que alguns costumes se degradem, não apenas que ele também evoluem, né? Alguns valores que eram tão sensíveis como mentira, ou melhor, veracidade, né? O valor é veracidade. Valores como veracidade, dignidade, honra, né? Nós vemos que hoje em dia existem pessoas que se degradam, se corrompem por muito pouco, né? Os valores, sim, são muito baixos, podem passar a perna, podem mentir, passar a perna em outras pessoas, dominar outras pessoas, né? Isso quando nos chega a nível assim, de nações inteiras, de uma classe social inteira, né? Impedida de conhecer coisas que só uma minoria conhece. Então, também existe essa degradação, né? E da mesma forma que a pessoa dentro deste universo ela pode ir a planetas superiores, ela também pode voltar. Também está embutido na seção karmakana. Tudo bem, você é uma boa pessoa, você adquire um bom karma, você vai a um planeta superior, você gasta aquele seu karma lá e você depois volta. Então, não é uma estrada muito segura você fazer a gestão do seu karma, simplesmente buscar pelo Dharma, né? Por isso que Krishna explica, né? Para você abandonar todos os Dharmas e render-se unicamente a ele. Fala isso na Bhagavad Gita. E aí não tema, eu vou lhe proteger. É isso que Krishna diz a todos os Vaishnavas, né? Que abriguem-se unicamente nele e não tentem fazer essa gestão do karma, porque você, mesmo numa estrada mais segura, ainda há risco de acidente. Então, mesmo que você siga as injunções védicas à risca, você ainda pode sofrer um acidente e ter que voltar numa espécie, num plano inferior, um planeta inferior. Esse é o samsara, é um ciclo, né? Vale notar que, por exemplo, entre as espécies menos inteligentes existe uma evolução natural. Então você vem de uma espécie, a alma, após cumprir aquele tempo, ela vai para uma espécie superior, mas quando chega-se, por exemplo, na forma humana de vida, existe aí uma encruzilhada. Você pode, através do seu desejo, do seu cultivo de conhecimento que vem do seu desejo, através das suas ações que são impulsionadas pelos seus desejos, você pode ir a um planeta superior. Você pode trilhar um caminho espiritual, né? Ou você pode ter uma queda e voltar novamente para aquelas espécies inferiores. Isso tudo vem motivado pelos desejos. Existe essa involução espiritual, uma queda da alma. Nós estamos no nosso relacionamento eterno com a Suprema Personalidade de Deus, mas esse relacionamento existe dentro de um grau de independência. Nós não somos forçados por Krishna a ficar eternamente com Krishna. Nós temos uma opção e, infelizmente, algumas vezes, erradamente, nós experimentamos essa outra opção de esquecer de Krishna. Por isso, Krishna projeta essas almas que têm esse desejo dentro dessa natureza material, através daquela expansão dos universos, de Karuna Dakshai Vishnu, Gaba Dakshai Vishnu, Siro Dakshai Vishnu. Nós ficamos transmigrando dentro deste universo, tentando nos assenhorear da natureza material, tentando satisfazer esse desejo de independência de Krishna. Então, por isso que estamos aqui, todos nós estamos purificados, nós somos um exemplo disso, mas nós podemos, através do processo correto, né, da Bhakti Yoga, podemos praticar em vida corpórea o serviço devocional que vai nos impulsionar para além dessa natureza material. E esse é o objetivo
do movimento para a consciência de Krishna, o ISKCON de Srila Prabhupada. Tá bom? Vamos agora, chegando já ao fim do vídeo, provocar alguns questionamentos, aguçar a curiosidade de vocês, trazer aqui se podemos usar essa analogia, uma sobremesa sobre o que nós discutimos aqui hoje. Existe superioridade, então? Os animais são inferiores aos seres humanos? É uma pergunta muito interessante. De acordo com o Vedanta, não há diferença entre uma alma espiritual que está no corpo de um animal e uma alma espiritual que esteja no corpo de um brahmana, uma pessoa muito avançada espiritualmente. Do ponto de vista da alma espiritual, não há nenhuma diferença. São almas igualmente transcendentais, porém, o nível de esquecimento, de envolvimento com a matéria num animal, ele é mais grosseiro. Um animal está mais esquecido da sua posição do que um ser humano. Uma alma num corpo de ser humano. Então, num certo sentido, nós podemos dizer que aquela alma que está no corpo de ser humano está mais bem posicionada do que uma alma que esteja no corpo de um animal. Mas, do ponto de vista transcendental, do ponto de vista analítico, Sankhya, não há nenhuma diferença entre uma alma que está corporificada como um animal e uma alma que esteja corporificada como um ser humano. Elas são da mesma natureza, são partes integrantes de Krishna, não são porções plenas de Krishna, como as expansões de Krishna. Existem também outros vídeos que nós vamos falar sobre as expansões plenárias de Krishna, mas a alma espiritual é um tipo de expansão de Krishna. E entre elas têm a mesma qualidade, não há superioridade. Mas, enquanto elas estão corporificadas como um animal, elas estão mais embotadas, sua memória, seu conhecimento, sua luz interna está mais escondida. Né? Assim como, por exemplo, nós temos uma luz de uma vela. Se você coloca várias camadas de pano, você vai diminuindo aquela luz até quase não perceber. Você põe uma telinha bem simples de algodão, você vai ver bastante aquela luz. Então, a alma que está num corpo avançado, com capacidade cognitiva avançada, é como uma vela que está bloqueada por pouca natureza, né? Pouca tela. E aquele animal que está bem botado, você só age por instinto, né? Então, é como se fosse uma vela tampada por várias camadas de tecido. Mas a vela em si, elas são idênticas. Depende do seu posicionamento. E aí, é claro que isso traz a pergunta. Então, a gente pode comer os animais, matar os animais à vontade? Não deveríamos, né? Se nós podemos alimentar de outras maneiras, não deveríamos causar esse sofrimento, porque é uma alma igual a minha, a alma que está lá, naquele corpo. Ela só está um pouco mais embotada pela quantidade de matéria, né, mais densa, né, vamos dizer assim. O próximo questionamento. O ser humano, então, é o ápice da evolução do universo? Porque, de acordo com várias teorias científicas, a vida humana, não há em nenhum universo, nenhuma galáxia, uma vida tão mais inteligente que a de um ser humano. Pasme, né? Isso é aceito por inumeráveis cientistas que são doutores, que têm cátedras nas maiores universidades do mundo. Isso é proposto e aceito por eles como algo normal. O ser humano é o ápice da evolução, é o ápice da vida inteligente desse universo. Então, é uma coisa que, de acordo com o Vedanta, né, não é assim. Por exemplo, nós vamos falar de Brahma, que é um ser que originalmente está num planeta muito mais elevado que o nosso e que é muito mais inteligente. E ali tem os planetas dos rishis, né, planetas que estão em níveis superiores ao nosso, onde há seres muito mais dotados intelectualmente, inclusive, do que nós, que têm conhecimento sobre a natureza material muito mais avançado do que o nosso. Nós ainda estamos engateando aí com os nossos brinquedos, né? Tentando vasculhar aí. Orgulho não falta. Falta inteligência, sim, verdadeira. E é claro que há seres muito mais evoluídos e muito mais
avançados do que seres humanos. Lembrando que, do ponto de vista da alma espiritual, é a mesma alma que está lá naquele corpo do Senhor Brahma, essa que está no animal, aqui numa aranha, e a nossa, do ponto de vista como partes integrantes de Krishna, não há diferença nenhuma. Mas existem, mas a vida humana é uma vida intermediária, não é o ápice dentro deste universo e não é dentro de nenhum dos universos o mais elevado. Né? É interessante também. Nosso planeta é o único do universo a oferecer condições para a vida inteligente. Então existem inumeráveis, né, bilhões de galáxias, bilhões de mundos, trilhões, né, de sistemas, e só o nosso que ofereceu vida inteligente. Nós somos o ser mais inteligente, nosso único planeta é o único que abriga a vida inteligente. Isso, de acordo com o Vedanta, há inumeráveis. A alma espiritual é considerada sarvagata, ela se espalha em todos os planos, em todos os universos, em diferentes planetas, que são planos de consciência. Então, a vida inteligente, o fato da gente não ter descoberto não significa que não existem, né? Quantas coisas as pessoas que viviam há 1000 anos antes de nós não conheciam, que hoje nós conhecemos. Então, o fato de não conhecer não significa que não havia, que não existia. Então, da mesma forma, o fato de a gente não ter supostamente encontrado uma vida inteligente não quer dizer que não exista. Não é? A superioridade entre os seres humanos, isso é há um direito de algum ser humano de dominar outro ser humano, que de alguma forma é superior, é mais inteligente? Não é? Dentro do âmbito Vedanta, existem 4 tendências para o trabalho. Né? A pessoa pode ter uma tendência mais intelectual, a pessoa pode ter uma tendência mais administrativa, né? Liderança. Uma pessoa pode ter uma tendência de trabalhar mais com comércio, com produção de bens, ou simplesmente trabalhar e obter o seu sustento, o seu trabalho. Então, são algumas tendências que existem. Né? Dentro de uma sociedade organizada de forma a promover avanço espiritual, algumas pessoas podem obter posições mais respeitáveis. Por exemplo, uma pessoa que esteja ensinando conhecimento transcendental, enquanto ela ensina conhecimento transcendental, é o que se chama de um Brahmana, ele está fixo no Brahman, conhecimento de Brahman, então ele deve ser respeitado. Agora, não há de fato nada dentro dos Vedas que justifique a superioridade entre seres humanos, porque inclusive na Bhagavad Gita é dito que um Brahmana, quando ele é muito avançado, ele vê com visão de igualdade até um pária, alguém que está lá jogado no meio da rua, bêbado, costumes degradados, ele vê com essa visão equânime porque ele percebe a presença da alma espiritual em cada um dos seres humanos. Então, a rigor, não há uma etnia, não há uma classe que seja de fato superior. Agora, enquanto uma alma avançada ela esteja fixa no Brahman, ensinando esse conhecimento ocidental, ela realmente deve ser ouvida e deve haver uma inclinação a respeitar a sua posição, e ela deve ser respeitada por pessoas que estejam trabalhando de acordo com outras tendências. Isso também é possível, mas é sempre algo a ser feito dentro do espírito do avanço do conhecimento espiritual. Certo? A superioridade entre as almas condicionadas, será que uma alma condicionada num corpo de presidente de uma nação ela é superior a um bêbado que está ali jogado na rua? Assim, do ponto de vista material, você pode dizer que essa alma que está no corpo de presidente, ela usou melhor a sua liberdade para
conseguir alcançar esse posicionamento, e que aquela alma de um bêbado, largado ali, sem nenhuma posse, morador de rua, ele não usou muito bem sua liberdade. De um certo ponto de vista, você vai ver que, assim como, por exemplo, você dentro de uma sociedade, você vai ver pessoas que trabalham de uma forma digna e outras que estão presas porque cometeram crimes. Então, de um certo ponto de vista, do ponto de vista do Estado, aquela alma ela está sendo punida, e aquela outra alma ela está ali trabalhando e honrando seus compromissos sociais, não é? Então, do ponto de vista material, você vai ver que escolhas diferentes levam a posição diferente. A posição de um rei é diferente de um bêbado, largado ali. Mas, assim, novamente, né, do ponto de vista da alma espiritual, não há nada dentro do Vedanta que justifique a superioridade entre as almas espirituais, porque, em última análise, né, todas estão condicionadas e presas dentro da matéria. Alguns estão um pouco melhor situados, podem até estar a ponto de se salvar, né? E outros, por exemplo, almas que estão largadas no oceano. Algumas já conseguiram nadar e se aproximar do barco salva-vidas, e outras estão afundando lá, estão sendo engolidas por tubarões. Então você vai ver que há diferenças, mas do ponto de vista de afogamento, todas estão se afogando. Algumas talvez estejam mais perto, posicionamento um pouco melhor do que outras, mas não há nada que justifique superioridade entre seres humanos. Por isso que os seres humanos deveriam compartilhar esse mundo material, compartilhar essa natureza material da forma mais equânime possível, da forma que cada um possa trabalhar honestamente, ter o seu sustento e não ter que sofrer nenhum tipo de escassez, porque há abundância dentro do universo material. E a gente precisa evoluir a nossa consciência a ponto de podermos viver em paz e harmonia com todos os nossos irmãos e irmãs, inclusive os animais, né? Porque há espaço para tudo, para todos. E o espaço é de todos, né? A superioridade entre as almas liberadas, isso é uma outra pergunta também, um outro tipo de provocação, né? Porque existem almas que são mais liberadas, algumas almas estão em Vaikunta, aí a gente vê que há outras almas que estão em Goloka Vrindavana. Muitas vezes a gente vê que as vaqueirinhas de Vrindavana são as devotas mais avançadas de Krishna. Então existem raças, relacionamentos que são de nível superior, que são consideradas, de um ponto de vista analítico, científico, dentro da ciência Vedanta, que são mais avançados do que outros, e são reconhecidos assim. Agora, do ponto de vista da alma como parte integrante de Krishna, não é que aquela alma ela tem mais porcentagem de Krishna do que aquela outra alma. Isso tudo faz parte da jornada, do trabalho, dos desejos que são cultivados por cada uma das almas. Então, uma alma que está liberada dentro dos passatempo de Krishna, em Goloka Vrindavana, é uma alma muito mais afortunada do que alguém que está aqui iniciando sua jornada, cantando Hare Krishna, ainda com dificuldade com a sua mente material, com seu corpo material. Mas do ponto de vista de Krishna, as almas elas são igualmente partes e parcelas de Krishna. Mas Krishna tem um relacionamento muito mais afetuoso com essas almas liberadas que estão prestando um serviço de muito melhor qualidade do que o serviço de uma alma que ainda está lutando contra os sentidos materiais. Isso é um fato também. Então, as diferenças, elas de fato existem. A filosofia Vedanta, embora seja monoteísta, ela vê as diferenças entre as próprias expansões de Krishna e também vê as diferenças entre as diferentes classes de devotos e os diferentes tipos de serviço que são prestados.
Então, do ponto de vista da reciprocidade Krishna, alguns relacionamentos são muito mais intensos do que outros. Então, a gente pode dizer, até em termos de bem-aventurança, que em caso de relacionamentos muito intensos, a bem-aventurança ela é sem paralelos. Porém, todos os devotos, todas as almas liberadas são igualmente queridas por Krishna e todas estão situadas perfeitamente dentro do seu relacionamento original com Krishna. Então não há inveja, não há desejos de obter a posição de uma outra alma liberada, como existe nas disputas tão comuns dentro deste universo material, entre as almas condicionadas que estão sujeitas à inveja, à avareza e várias outras más qualidades, coisas que não existem dentro de um relacionamento espiritual, no mundo espiritual. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que ficou comigo até agora. Não esqueça de deixar o like, não deixe de se inscrever no canal Vaishnava. E até uma próxima oportunidade para a gente desenvolver algum outro tema aqui para o canal Vaishnava. Hare Krishna.